Cumprimento todos os militantes, todos e todas as militantes do PS, aqui presentes, todos os simpatizantes também. Cumprimento também a comunicação social que está aqui esta noite, para podermos fazer aqui a apresentação da candidatura do Alexandre Lote a Presidente da Federação Distrital da Guarda do Partido Socialista. É uma apresentação pública que tem em conta, que tem em linha de horizonte o dia 19 de junho, que é o dia das eleições para Presidente da Federação, e depois o dia 4 de julho, com o Congresso Federativo, que vai acontecer em Fornos de Algodres. Quero dizer, enquanto mandatário desta candidatura do Alexandre Lote, que é para mim um grande orgulho estar aqui ao lado dele em mais este momento de grande importância para o Partido Socialista do Distrito da Guarda. Conheço o Alexandre Lote há muitos anos, conheço desde o início, exatamente desde o início do seu percurso político, que foi um percurso completamente marcante. E conheço muito bem aquilo que é o Alexandre Lote como homem e aquilo que é o Alexandre Lote como político. E em ambas as dimensões é um homem grande, é um homem reconhecido e é um homem que nos enche de orgulho. E eu usaria aqui 6 adjetivos, 3 para caracterizar o homem Alexandre Lote e 3 para caracterizar o líder Alexandre Lote. Enquanto homem, toda a gente que o conhece lhe reconhece estas 3 características. Em primeiro lugar, que é um homem sensível, que é um homem a quem os outros não são indiferentes, a quem os problemas da sua comunidade, os problemas principalmente daqueles que são mais frágeis, não o deixam indiferente. Depois é um homem sensato, é alguém que é capaz de ouvir, é alguém que é capaz de interpretar a realidade e é alguém que é capaz de adaptar o seu pensamento àquilo que é a realidade, àquilo que o momento exige e àquilo que é necessário fazer. E por fim, é um homem seguro, é alguém que transmite segurança aos outros. É alguém que tem as suas ações bem alicerçadas em valores e que, portanto, depois de usar a sua sensibilidade, de usar a sua sensatez, define um caminho e segue-o com segurança, arrastando os outros atrás dele, porque é isso que caracteriza um líder. Enquanto político, o Alexandre Lote, uma das primeiras características que o fez sobressair no universo da política distrital e até nacional foi a sua coragem. Nunca foi um problema para o Alexandre Lote definir aquilo que queria e assumi-lo. Fê-lo quando era oposição em Fornos de Algodres e quando era muito difícil ser oposição em Fornos de Algodres. Mas fê-lo, assumiu primeiro com a juventude e logo depois, pouco tempo depois, assumindo o lugar de vereador na sua Câmara Municipal, que desempenhou ao longo de 12 anos. Isso faz com que o Alexandre Lote, apesar da sua juventude ainda, seja já alguém muito experiente, seja um político muito experiente. Um político muito experiente, em primeiro lugar, a nível local, isso é de extrema importância, porque o Alexandre conhece a política desde a sua raiz, até um político experiente já a nível nacional, pois tem participado naquilo que tem sido a vida do Partido Socialista nos últimos anos a nível nacional. Alguém corajoso, alguém experiente e alguém ambicioso. Alguém que não se deixa adormecer pelos tempos, alguém que consegue interpretar o momento e que consegue perceber em cada momento o que é exigível ao Partido Socialista, o que é exigível ao Alexandre Lote, a ele próprio enquanto líder e, portanto, alguém que tem ambição para o nosso distrito e para o nosso país. E ter ambição para o nosso distrito é, em primeiro lugar, ter uma visão para ele. A visão do Alexandre Lote é uma visão que não menoriza o nosso distrito. É uma visão de alguém que consegue perceber qual é que pode ser o papel de um distrito com as características do nosso, nos tempos atuais, e o que é que isso pode trazer de desenvolvimento e de progresso para os cidadãos. E, portanto, a visão que hoje o Alexandre Lote nos vai apresentar aqui é, sem dúvida nenhuma, uma visão que é mobilizadora para o partido e que, por consequência, será mobilizadora para a nossa sociedade. E, portanto, estas características que eu muito brevemente expliquei aqui fazem do Alexandre Lote alguém que é, neste momento, extremamente respeitado. Alguém que é extremamente respeitado a nível local, os resultados que teve na sua candidatura para Presidente da Câmara Municipal de Fornos comprovam. Alguém que é muito respeitado a nível distrital, é um nome muitíssimo respeitado por entre todos os militantes do Distrito da Guarda
e muito respeitado a nível nacional, porque o Partido Socialista respeita o Alexandre Lott enquanto líder que é, enquanto autarca que é e enquanto homem que é. Mas vai mais longe, porque pelo contacto que tenho tido com o Alexandre Lott, noutros contextos, até no contexto da comunidade intermunicipal, percebe-se que ele é um autarca e um político respeitado também pelos seus adversários. Também respeitado por autarcas de outros partidos, que muitas vezes têm ideias diferentes, mas que sempre que o Alexandre Lott intervém, as suas intervenções têm peso nas decisões, porque é alguém que até os adversários respeitam, conhecem o seu pensamento político, um pensamento coerente, respeitador, assente em valores e que, portanto, merece o respeito até dos seus adversários. Propõe-nos hoje aqui uma moção que aponta a duas ações: abrir, por um lado, e agir, por outro. Abrir, por um lado, porque o Partido Socialista é precisamente um partido dinâmico. É um partido onde cabem pessoas com uma determinada matriz, mas que depois se concretiza essa matriz em correntes de pensamento diversas, em correntes de pensamento que têm enriquecido o Partido Socialista ao longo da sua história e têm contribuído para a sua força, para a sua versatilidade e para a sua capacidade de responder a desafios da sociedade em momentos muito diferentes da história. Mas, para além de abrir o partido e de dizer o nosso partido é um partido dinâmico, é um partido de portas abertas, é um partido que aceita toda a gente que venha lutar pelos nossos valores humanistas, democráticos, de uma esquerda muito própria, é alguém que sabe que a história não espera, que é preciso agir, e que o agir é já, que o agir é hoje. E para isso é preciso interpretar muito bem aquilo que é a realidade lá fora. É preciso saber muito bem aquilo que a sociedade hoje em dia pode e deve esperar de um partido como o Partido Socialista e quais é que são as respostas que o Partido Socialista pode dar perante os novos desafios que o nosso país atravessa e perante os desafios que o nosso distrito, em particular, tem pela frente. E, portanto, Alexandre Lott, queria dizer-te mais uma vez que é um grande orgulho estar aqui ao teu lado. Foi uma decisão muito fácil, porque quando se conhece alguém como o Alexandre Lott, não se hesita. É um líder e atrás de um líder nós vamos para onde ele nos levar, porque sabemos que vamos muito bem. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao líder, Alexandre Lott. A todas e a todos. Agradecer as palavras do mandatário do Daniel Joana e dizer-te, Daniel, que nós temos 3 autarcas neste momento eleitos na comunidade intermunicipal e todas as características que aqui me foram dirigidas a mim, eu julgo que assentam muito bem em qualquer um dos 3 autarcas que hoje temos à frente das câmaras municipais do nosso distrito. O Daniel, em pouco tempo, já se tornou numa voz muito, muito respeitada na comunidade intermunicipal e isso também fruto daquilo que é o seu humanismo, a sua capacidade de servir o outro e também, é preciso dizê-lo, aquilo que também foram os valores que fomos adquirindo desde a juventude socialista e que nos permitem também ter uma sensibilidade diferente, porque é uma escola também de sensibilidade, a JS, para conseguirmos resolver os problemas de o outro. Eu diria mesmo, e aproveitando para cumprimentar o Sr. Presidente da Juventude Socialista do Distrito da Guarda, da Federação, o meu conterrâneo Leandro Abad, a JS é para muitos de nós, diria, a maior escola que tivemos de nos sabermos colocar no lugar do outro quando o outro está a passar, sobretudo, por dificuldades, e isso é algo que nós nunca vamos perder, nem nunca poderemos perder. Quero cumprimentar a Ni, que lhe fiz a surpresa de estar aqui na mesa. A Ni, para quem não sabe, a Maria Isabel Menano é uma militante histórica do Partido Socialista em Fornos de Algodres, é a minha madrinha e diria que é provavelmente a primeira pessoa que soube que eu era do Partido Socialista ainda antes dos meus pais saberem. E, portanto, eu peço para ela uma salva de palmas porque ela foi muito importante. Depois cumprimentar os senhores ex-presidentes aqui presentes, já vi aqui o professor Anselmo, estão os dois juntos, o meu amigo e presidente da Assembleia Municipal e
e pronto, não vou dizer muito mais, senão depois a malta diz que eu sou o Delfim do Manel e depois fica desagradável. Mas é de facto a par do engenheiro Carlos Costa, as duas principais referências a nível político. Cumprimentar o Manel, cumprimentar também os senhores ex-deputados que já vi, o António Monteirinho, a Cristina Sousa, com quem tive um trabalho muitíssimo importante em prol da nossa região. Se olharmos para trás, aquilo que temos nos últimos anos foi muito fruto dessa capacidade de trabalho que o Partido Socialista foi tendo, e vocês foram de facto muito importantes também nos sucessos que fomos alcançando em termos de medidas para o nosso distrito. Cumprimentar os presidentes de conselhia aqui presentes, neles cumprimentar os militantes de todas as estruturas, cumprimentar o nosso diretor de campanha, que hoje está a passar um dia difícil, depois da tarde de ontem. Portanto, as melhoras, Cláudio, muito obrigado também por tudo aquilo que tens feito por nós. E permitam-me que cumprimente na pessoa de uma camarada muito especial, que já não vinha a esta casa há muito tempo, mas que carrega em si uma história muito grande do Partido Socialista no Distrito da Guarda, na Teresa Cabral. Cumprimento todos os militantes. E entretanto chegou um ex-presidente de federação, e quero também cumprimentar o Armando Reis e agradecer o facto de estar aqui presente nesta sessão, que quero dizer-vos, eu pensava que seria menos participada, e é seguramente das apresentações que tive aquela que é a mais participada, e portanto bem-aja a todos por este momento. Bem, a moção que apresento é uma moção muito simples. Já houve quem dissesse que, como o Nuno, que semanticamente a coisa não resultava muito bem, mas eu não liguei muito à semântica. Eu, na minha opinião, aquilo que tentei transmitir para esta moção, ou para este projeto, são dois verbos que eu acho que são fundamentais para nós conseguirmos voltar a recuperar o lugar que o Partido Socialista tem que ter no Distrito da Guarda. Nós precisamos, em primeiro lugar, de abrir o partido, e precisamos, em segundo lugar, depois de abrir o partido, termos capacidade de ação, de agir. E para mim, abrir o partido é sermos capazes de ouvir vozes diferentes e pensamentos diferentes daqueles que normalmente estamos habituados a fazer, e a verdade é que ao longo dos últimos anos nós não temos tido tempo para o fazer. Há muita gente que não tem noção, mas eu sou Presidente de Federação há 6 anos e já tive 19 eleições. 19 eleições entre eleições internas e eleições nacionais. E, portanto, julgo que teremos agora 2 anos de maior tranquilidade, que nos permitirão organizar melhor o partido, assim espero, para nos prepararmos para os desafios que aí vêm no futuro. E temos uns desafios muito importantes, porque as eleições de 2029, as eleições autárquicas e as legislativas, que também serão, ou que tudo indica, nesse ano, serão de facto 2 momentos muito importantes na história e na vida do Partido Socialista no Distrito da Guarda. E, portanto, não há melhor forma do que prepararmos esse caminho do que abrindo efetivamente o partido. E quero dizer-vos que, para abrir o partido, nós já tínhamos ensaiado, no âmbito da organização da Academia António Almeida Santos, a realização da primeira ação de um ciclo de conferências que estávamos a pensar fazer. E a ideia é conseguirmos criar um ciclo de conferências que percorra todos os concelhos do distrito, convidando pessoas independentes, convidando até pessoas que não possam pensar como nós normalmente pensamos, mas para que consigamos debater sobre aspectos que são fundamentais na vida dos cidadãos e que impactam no dia-a-dia de cada cidadão do nosso distrito. E, portanto, esse é um compromisso que eu quero deixar com as 14 concelhias do nosso distrito. Nós vamos mesmo implementar esse programa, vamos querer ouvir e mobilizar todos os militantes, porque é fundamental que nós tenhamos melhores propostas para que as mesmas sejam mais bem aceitas pelos nossos conterrâneos. Quero também dizer-vos que abrir o partido significa, e a ideia não foi minha, quero dizer-vos, a ideia não foi minha, mas eu vou incorporá-lo. Eu ontem ou antes de ontem falava com o Nuno, e o Nuno deu-me uma ideia que eu acho que faz muito sentido. O Nuno dizia que nós poderíamos ser e deveríamos ser a primeira federação do país a equacionar a entrada de simpatizantes
na Comissão de Política Distrital. Eu julgo que é algo que pode vir a fazer sentido, é algo que a próxima Comissão de Política Distrital poderá efetivamente equacionar, mas é algo que nós devemos de facto ponderar. Por que não? Se alguém que não seja militante, mas que seja simpatizante, por que não chamá-lo para vir assistir às nossas reuniões, perceber como é que funciona, para que de uma vez por todas se tire da cabeça de muita gente aquilo que o funcionamento dos partidos efetivamente não é. Quem está nas nossas comissões políticas distritais sabe a qualidade daquilo que aqui se discute, sabe a qualidade das propostas que aqui são apresentadas e sabe de uma coisa muito importante, da liberdade que todos têm de apresentar a sua visão para o seu concelho, para o seu distrito e para o seu país. E nós não podemos ter medo de abrirmos o partido à sociedade civil. É evidente que esta abertura tem depois um segundo objetivo, que é aumentarmos a militância nas nossas estruturas. Nós vamos mesmo ter de o conseguir. Nós temos hoje estruturas que, do ponto de vista da militância, precisam de ser reforçadas. Há efetivamente um trabalho a fazer. Estas eleições trazem eleições para as concelhias, eleições para a Federação, eleições para as mulheres socialistas, a nível concelhio, a nível distrital, ou seja, são 4 eleições num só ato eleitoral, mas também uma coisa é certa, nós vamos arrumar a casa no dia 19 de junho. A partir daí, todos trabalharemos para o mesmo lado para reforçar as nossas estruturas e para termos uma maior capacidade de ação para chegarmos junto de cada cidadão deste distrito. E, portanto, abrir é fundamental para que depois consigamos agir. E no agir há uma coisa que para mim é essencial. E não vale a pena inventarmos. Há muita coisa que já está feita e nós temos que alinhar também aquilo que é o pensamento do Partido Socialista para uma visão estratégica que já existe a nível europeu. A visão rural 2040 para os territórios rurais é uma visão adequada que exige implementação de um governo a nível nacional. E o Partido Socialista tem aqui uma bússola por onde se deve orientar. Esta visão, basicamente aquilo que diz é que os territórios como os nossos, os distritos como os nossos, têm que ser trabalhados com política pública para serem mais fortes, mais ligados, mais preparados e mais prósperos. São 4 pilares essenciais. Na parte de termos um distrito mais forte, é evidente que nós nunca conseguiremos ter um distrito mais forte se não tivermos política que apoie a economia e as empresas, política que apoie o emprego e já agora proteja os trabalhadores, ao contrário daquele código laboral que nos querem obrigar a aceitar e que nós não o podemos aceitar. Implica investimento na cultura, no desporto, no turismo. Implica basicamente sermos capazes de atrair e fixar pessoas no nosso distrito. E portanto um distrito mais forte é isto, e o Partido Socialista tem de ter a capacidade de apresentar propostas para que o nosso secretário-geral também as possa apresentar no Parlamento, para que consigamos efetivamente ter ganhos de causa para agentes do nosso distrito. Mas também precisamos de um distrito mais ligado ao nível das infraestruturas físicas e das infraestruturas digitais. Nós não podemos continuar a aceitar, por exemplo, que, perdoem-me porque eu sinto isso todos os dias, que os ICs da Serra da Estrela continuem a ser algo que continua muito longe do processo de decisão dos políticos a nível nacional. Estamos a falar de um dos maiores constrangimentos ao desenvolvimento de uma parte do nosso território que tem obrigatoriamente de ser resolvida. E o que dizer das infraestruturas digitais? Quando falamos em ter um distrito mais forte, dizemos que queremos apoiar mais economia, mais emprego, mas hoje em dia não há mais economia e mais emprego se não tivermos internet de qualidade em todo o distrito da Guarda. A verdade é que o Partido Socialista preparou um caminho, mapeou as zonas brancas de todo o interior do país e a verdade é que passados 2 anos este governo ainda não teve a capacidade de desembrulhar o processo na CCDR Norte e teimamos em continuar dia após dia em ver as nossas terras a ficar para trás quando o litoral avança porque tem infraestruturas muito, mas muito melhores do que as nossas. E depois precisamos, obviamente, de um distrito mais preparado na saúde, mais preparado na educação,
com maior capacidade e maior mobilização ao nível do setor social, que esteja mais preparado na resposta a situações de emergência, como temos sentido nos últimos anos, na área da proteção civil e da segurança, e em duas áreas que são críticas do meu ponto de vista, na ciência e no ensino superior. Aquilo que está a ser feito ao Instituto Politécnico da Guarda nos últimos tempos é algo que efetivamente tem de ser travado. Não se pode ter um Ministro da Educação que continua com uma visão liberal, que a pode ter noutros setores de atividade, mesmo que nós não concordemos com ela. Não podemos ter um Ministro da Educação que continua a desvalorizar o impacto que a educação, a ciência e a inovação pode ter no desenvolvimento dos nossos territórios. E permitam-me também dizer-vos que precisamos também de um Conselho, obviamente, mais próspero, com uma aposta muito maior na agricultura e na valorização dos produtos locais. Ao longo dos últimos anos, nós não fizemos tudo bem. E se há setor onde devemos olhar para aquilo que não fizemos tão bem, é efetivamente na agricultura. Mas há espaço para fazermos melhor. E quem melhor do que nós, quem melhor do que o Partido Socialista do Distrito da Guarda, que conhece os agricultores da nossa região, para poder sinalizar política a nível nacional, para conseguirmos reverter algumas das decisões dos últimos anos, num momento que é crítico para os nossos territórios. Muita gente não sabe, mas a PAC vai acabar. A PAC, no próximo quadro de apoio comunitário, vai acabar. A política agrícola comum vai ser integrada na política territorializada, portanto no centro 2030, provavelmente, e aquilo que corremos o risco é, se estávamos mal, pior ficarmos. Assim nós tenhamos a capacidade, e está aqui o Luciano também, a quem cumprimento, o Presidente da Câmara de Ceia, assim nós tenhamos a capacidade de podermos, nos sítios certos, batermos pelos agricultores da nossa região. Mas há duas medidas que eu gostaria muito, nos próximos 2 anos, que a Federação da Guarda pudesse liderar. A primeira é a nova lei eleitoral, que eu julgo que vai ser colocada em cima da mesa e onde nós, já no passado, dissemos que queríamos ter uma palavra e onde acreditamos que é preciso ser alterada para que seja devolvido o respeito a territórios como os nossos, que daqui a amanhã arriscam-se a eleger apenas 2 deputados, como já acontece, por exemplo, com Porto Alegre, e a nova lei das finanças locais. Uma nova lei das finanças locais que garanta financiamento aos municípios da nossa região e que retire, obviamente, financiamento a municípios que já nem conseguem investir as receitas que os territórios acabam por lhes dar. Eu estive no outro dia numa sessão em Cascais e houve um Presidente de Câmara da área metropolitana de Lisboa que me disse que só no negócio imobiliário fez 8 milhões de IMT. 8 milhões de IMT. 8 milhões de IMT é a mesma coisa que o orçamento da Câmara Municipal de Fornos de Algodos num ano. Ele fez isso num movimento. E, portanto, a nova lei das finanças locais exige muita responsabilidade, muita preparação, e eu quero, como cada um de vocês, estar preparado para, em conjunto com os demais autarcas e os demais membros do Partido Socialista da Federação da Guarda nos órgãos nacionais, para nos batermos por uma lei que seja justa e que valorize os nossos territórios. Até ao dia 19, aquilo que vos peço é que se mobilizem, que ajudem também as estruturas a crescer e a mobilizar-se em torno de todas as candidaturas, para que no final possamos ter um grande resultado, um resultado que seja inequívoco sobre aquilo que pretendemos para o futuro do PS da Guarda e que, sobretudo, nos deixe preparados para os próximos 2 anos, que serão decisivos para o ano de 2029. Muito obrigado a todos.